Hoje a gente vai falar de do e does em inglês, que são duas palavras muitíssimo utilizadas no inglês e que você tem que entender, ou pelo menos ter uma certa familiaridade com o uso de do e does. Tem que ter. Você não precisa sair dessa aula, isso é uma coisa muito importante aqui pra gente falar no começo da aula. Veja bem, o objetivo não é que você domine o uso de do e does na aula de hoje, mas sim que você se familiarize, porque dominar mesmo, para você dominar o uso de do e does, ou de qualquer outra estrutura gramatical, isso é algo que acontece com o tempo. Conforme você passa tempo com o inglês, você domina realmente o do e does. Numa aula como essa, em qualquer aula de inglês, de qualquer curso, não importa, pode ser o melhor curso do mundo, a aula serve para te dar aquela noção inicial. Então, o do, na sua base, o que é o do? Ele é um verbo. Ele é o verbo fazer. Isso aqui é a explicação mais simples de do. Uma vez que você sabe que o do é o verbo fazer, você pode montar frases elementares em inglês. Se você quiser dar uma praticada, pode praticar aí agora, na sua casa, em voz alta. Mesmo que te chamarem de maluco, não dá nada. Pode falar I do, you do, we do, they do. Eu faço, você faz, nós fazemos, eles fazem. Você vê que é muito fácil, né? Porque no português é eu faço, você faz, nós fazemos, eles fazem. Então, sempre muda no português. Agora no inglês é meio tosco, né? É tipo falar eu faço, você faço, nós faço, eles faço. Né? É nesse jeito. Então você vê que nessa parte aqui é bem tranquilo. Agora existe uma pequena diferença. A diferença acontece quando a gente vai falar ele e ela. Se a gente vai falar ele faz, se a gente vai falar ele faz muitas coisas, ou ela faz muitas coisas, tem o it também, né? It, mas eu não vou entrar aqui para não confundir a cabeça de vocês. A explicação com he e she já vai funcionar. Eu não posso falar he do a lot of things. Por quê? Porque quando é he, esse do aqui vai virar does. A diferença, esse does, ele é o do. É só uma variação, mas o does ainda é o do. Só tá com outra roupa. Mesma coisa quando for ela. She does. Então, isso aqui é o básico do do. Que do em sua forma elementar ali, quer dizer fazer. Tem gente que fala assim, mas aí vocês me perguntam, mas qual que é a diferença de do e make? Porque make também é fazer, tá? A diferença vai ser quando usa um, quando usa outro, mas não é o escopo, não é o objetivo da aula de hoje. Quando vocês ouvirem essa construção, foque bastante na construção, né? Não fique só pensando, se eu ver um do, quer dizer que aquele do é fazer. Às vezes é fazer, às vezes não é fazer. E aí como é que você vai saber, em geral, quando tiver nessa construção? I do, eu faço. Quando tiver um pronome antes, né? O que é um pronome? É eu, você, nós, ou he. Só que você sabe quando for o he ou she, quando for ele ou ela, daí vai ser he does, she does. Por que eu expliquei o básico? Porque a próxima coisa que eu vou explicar, se você não entender isso aqui, não vai dar para eu te explicar. Então, isso aqui é o básico. Isso aqui é a base. Por quê? Porque agora nós vamos para a segunda parte. Do you live here? Imagina, você tá lá lendo um livro em inglês e você vê a frase. Do you live here? E aí você pensa. Ué, eu aprendi na aula do professor Mairo Vergara que do é fazer. Então esse do aqui deve ser fazer. Você faz aquela tradução, pé da letra quer dizer palavra por palavra, e você pensa, o que quer dizer fazer você viver aqui? Não entendi. Se você acha que do é fazer e deu, você vai pensar que isso aqui é fazer você viver aqui, e aí não vai funcionar. Essa frase aqui significa simplesmente, é uma pergunta. Você mora aqui? Né? Você mora aqui? É uma pergunta. Só que daí quando você para pra pensar, onde está o do? Por que significa esse do? Pois é, esse do aqui
Neste caso, ele não é o verbo fazer, ok? O que é esse do se não é o verbo fazer? Nesse caso, o do é... O que o do é? Ele é um verbo auxiliar usado para fazer perguntas, ok? É isso que ele é. Você quer perguntar para a pessoa, você mora aqui? Aí você pensa, você é you. Mora. Ué, mora, o verbo morar ou viver é live. Você mora aqui? Aí você pensa, you live here. E aí você manda ver na pergunta. You live here? You speak English? Você olha pra pessoa, quer saber se ela fala inglês. You speak English? You speak English? E você faz a entonação, né? Não é? You speak English. Não é. You speak English? Faz a entonação. Essas perguntas, se você fizer assim, you live here? You speak English? Se você perguntar assim, a pessoa, ela vai te entender que você tá fazendo uma pergunta? Vai, né? Tá errado perguntar assim? Olha, no dia a dia, nem é tão errado assim você perguntar assim. Porque tem muito professor de inglês, assim, meio xiita, né? Que o maluco fala, não pode perguntar assim, tá completamente errado. Não tá completamente errado. Se você vê filme em inglês, seriado em inglês, você vai notar que às vezes a pergunta é feita assim. Só que assim, gramaticalmente, daí você precisa fazer o quê? Você precisa usar o verbo auxiliar usado para fazer perguntas, que é o do. Do you live here? É assim que você faz a pergunta. Não tem tradução, não quer dizer fazer, ele é só um verbo que tem que estar ali. Por quê? Porque é assim que funciona o inglês. Você pergunta, do you speak English? A gente tem os pronomes em inglês. O que são os pronomes? Pronomes é eu, você, ele e assim por diante. I é eu, certo? I like to run. Eu gosto de correr. Agora, se eu quiser transformar essa frase na pergunta, em vez de eu gosto de correr, afirmação, eu quero fazer assim. Eu quero fazer uma pergunta para mim mesmo. Eu gosto de correr? I like to run? Não. Você vai colocar um do aqui na frente. Do I like to run? Então veja que a transformação é muito simples, né? I like to run, você está afirmando. Do I like to run? Você está fazendo uma pergunta. É isso que eu quero que vocês se familiarizem, né? Do you? Perguntando sobre você. Do they? Perguntando sobre eles. Do we? Perguntando sobre nós. Do I? Perguntando sobre eu mesmo. Agora, quando a gente vai pro ele e pro ela, é necessário que você lembre do que eu expliquei mais no começo da aula, né? Na terceira pessoa, se você vai afirmar ele mora aqui, você vai falar he lives here, tá? Quando for he e tiver um verbo aqui depois, tá? Quando for he e tiver um verbo depois, esse verbo vai ter que ter um S no final. He lives here. Ele mora aqui? Você vai colocar um does aqui na frente. Does he? Só que daí tem um outro problema. Se você fizer assim, does he lives here? Parece que tá certo, né? Botou o does aqui na frente, né? He lives here. Ele mora aqui. Does he lives here? Ele mora aqui. Só que tem um detalhe. Esse S aqui, ó, do lives, ele vai sair daqui. Por que que ele vai sair daqui? Quando você usa o does, você tipo já usou esse S. Esse S já foi utilizado. Esse S tá aqui no does. Então a pergunta é, does he live here? Ele mora aqui? Eu vou fazer o pra ela, eu já vou voltar nesse S aqui. Se você não entendeu, eu já vou falar dele de novo. Só vou dar um exemplo com ela. Depois eu volto aqui e vou falar um pouquinho desse S que foi pra cá, tá? Se você vai perguntar, ela gosta de correr, você escreve assim, she likes to run. Se você for falar, eu gosto de correr, I like to run. Quando você fala, ela gosta de correr, quando é ele ou quando é ela, o verbo tem que ter um Szinho no final. Então é I like. Eu gosto. Agora, se for ela gosta, é she likes. Se você vai fazer a pergunta,
ela gosta de correr, o que você vai fazer? Você vai pegar essa frase aqui e você vai botar o does ali na frente. Só que como eu falei, o does, tá vendo? O S aqui do does, esse S do does aqui, é esse S aqui do likes. Então o S do likes não precisa mais, porque ele já tá aqui no does. E aí você faz, does she like to run? E é uma pergunta. É o seguinte, se você entendeu mais ou menos, eu quero que agora, no presente momento, você não precisa tentar entender por que tem S aqui no he lives e por que na pergunta does he live não tem S. Não precisa agora aprender isso. Por quê? Porque eu quero que você aprenda outra coisa no momento. Eu quero que você entenda que o do you é o você. É tipo assim, ó. Do you é você para fazer pergunta. Assim como o you é o você, o do you é o você, também é o você, mas é o você para fazer pergunta. You, você, para afirmar alguma coisa. Do you, você, para fazer pergunta. Então é como se você estivesse aprendendo uma... né? Você aprendeu you, aprendeu I, aprendeu we, aprendeu they. Agora você está aprendendo uma nova palavra. A palavra do you, a palavra do I, a palavra do we. Eu nunca expliquei desse jeito. Eu inventei essa explicação agora e fez sentido. Teacher, manda um hi, Nirley. Hi, Nirley! É nóis, tamo junto. E aí, a única diferença é does he, does she, né? Does she. Você vê que eu devia ter explicado dessa forma. Eu acabei de inventar a melhor maneira de explicar perguntas. Acabei de inventar. Eu não tô me gabando, eu achei legal mesmo. Eu realmente achei legal. Então, pessoal, vocês viram que é extremamente simples e elementar, né? Só tem um detalhe que eu quero que vocês não esqueçam antes da gente terminar a nossa aula de hoje. Último detalhe. Você vai usar o do para fazer pergunta com todos os verbos do inglês, menos com um. Este verbo é o verbo ser, estar. Ser, estar, que é o verbo to be. Eu já fiz uma aula sobre o verbo to be. Se você não viu a aula do verbo to be, volta que é muito legal. É muito legal a aula do verbo to be, tá? Tem os verbos modais também. Mas assim, ó, vamos por partes, tá? Vamos falar aqui do verbo to be, tá? Então, por exemplo, you are, com a maioria, com 99,9% dos verbos, vai funcionar. You speak, você fala, é uma afirmação. Do you speak, você fala, é uma pergunta. Agora, quando você tá quando você tá usando assim, você é, você está, você não pode falar do you are. Do you are, não pode. Tá errado, ok? Isso acontece, esse fenômeno aqui, acontece com alguns outros verbos, que nem a galera tá falando. A galera tá falando o verbo can, por exemplo. Do I can go, né? Não pode fazer. Então, tem alguns verbos que não vai usar o do, mas não são muitos, são poucos, tá? Então, isso eu vou explicar numa outra aula. Na aula de hoje, e é por isso que assim, ó, momento filosófico da aula. É por isso que eu falei no começo da aula, quem tava no começo viu que eu falei, você não vai sair daqui masterizando o do, sabendo tudo sobre o do, usando o do e o does perfeitamente. Não, agora você tem uma noção. Masterizar, dominar a coisa é algo que acontecerá com o tempo. E, né, conforme você se expõe e passa tempo com inglês e estuda inglês ao longo do tempo. Eu quero só que você saiba que do you é você pra pergunta, do I é eu pra pergunta, do we é nós pra pergunta, do they é eles ou elas pra pergunta, does he é ele pra pergunta e does she é ela pra pergunta. Beleza, pessoal? Esta foi, então, a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos, muito obrigado, bons estudos e a gente se vê semana que vem, 9h30 da manhã, ou se você estiver vendo a gravação, na hora que você vê a gravação, na próxima live do Vergara. Um grande abraço e fui!